É o Museu Nacional, conhecido como Museu Nacional do Rio de Janeiro, que se incendiou há poucos meses. E para presidir a mesa chama a professora Clara Saraiva, presidente da Associação Portuguesa de Antropologia, vai presidir a mesa com o professor Edgar Silva Gomes e a professora Giane Maria Souza. Certo? Eles vão fazer a sua apresentação e, devido ao tempo adiantado, não vai haver um debate após a apresentação. Vamos seguir para a mesa número 3 também. E pretende-se iniciar por volta das 11h, 11h15. Okay? Então chamo aqui Edgar Silva Gomes e Giane Maria Souza. Então, muito bom dia a todos, mais uma vez os meus agradecimentos pessoais à Câmara de Ponta Delgada, à organização deste congresso e ao professor Luís Nilton Correia, que foi quem me contatou. Eu estou aqui na qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Antropologia, mas também como investigadora e antropóloga. Apresentarei uma comunicação no outro dia, mas agora estou a presidir esta mesa aqui com os caros colegas que vão falar justamente do triste caso, que é realmente muito triste, do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e de tudo o que tem acontecido. E, portanto, como já estamos bastante atrasados, eu vou passar já a palavra aos dois colegas. Primeiro vai falar o professor Dr. Edgar da Silva Gomes, seguido da professora doutora Giane Maria de Souza. Começamos aqui pelo professor Edgar da Silva Gomes, que é coordenador do curso de pós-graduação Especialização em História do Cristianismo, e é docente do curso de História da Universidade de Cruzeiro do Sul, é também membro consultivo do ANPUH de São Paulo, ANPU, exatamente. Ex-conselheiro do Fundo de Pesquisa do Museu Paulista da USP e pesquisador em várias áreas, editor de revistas, etc. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Edgar, agradecendo a sua presença aqui neste congresso. Bom dia a todos e todas. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a gentileza do professor Luís Nilton, do professor Angel e de toda a organização deste evento, né, que fez essa deferência de nos convidar para estar presentes aqui. E também eu gostaria de tranquilizá-los. O professor Luís falou, eu não preciso falar 1h30, é só 1 hora, né, então a gente vai ser bastante sucinto. E queria agradecer também a oportunidade, que a gente sempre tem que agradecer, lembrar de quem dá as oportunidades para a gente. Eu trabalho no Núcleo de Estudo de História Social da cidade da PUC de São Paulo há alguns anos com a professora Ivone Avelino, e a Universidade de Cruzeiro do Sul também, que proporciona a gente, como docente, ter agilidade para várias pesquisas. Originalmente eu pesquiso a questão de política institucional entre Estado e Igreja no Brasil. Eu pesquiso no Arquivo do Vaticano há alguns anos e eu fui migrando com esse estudo de História Social das cidades para essas questões, e inclusive essa minha comunicação ela é objeto de um livro de História, Memória e Patrimônio que já deveria ter sido lançado. Eu traria ele aqui, mas não deu tempo, não ficou pronto a tempo. E no caso, eu estava em Salamanca em julho e pesquisando já para esse livro como seria um outro artigo. Quando eu chego no Brasil, estou num domingo lá descansando e acontece o triste caso, né, do incêndio do Museu Nacional. Eu já estava com o meu artigo pronto, eu falei com a Ivone e substituí esse trabalho por essa questão do descaso, né, que a gente coloca aqui. Eu falo ao título da minha apresentação, então seria essa
comunicação sobre o descaso do Museu Nacional. E aí, o que eu faço? Eu faço... E aí eu faço uma anamnese desse século XIX, comecei a pensar, porque a professora Regina Dantas, ela tem uma tese sobre o Museu Nacional, como ele se constitui, né? Eu vou cortar um pouco. É da Casa ao Museu, ensaio sobre o descaso com o Museu Nacional, né? E aí eu comecei uma pesquisa bastante sucinta sobre a questão, porque o que se noticia nessa imprensa no Brasil assim que ocorre o incêndio? Toda aquela disputa ideológica, vamos criminalizar alguém, né? Então precisamos encontrar um culpado para essa situação. E não existe um culpado, senão um descaso centenário que esse museu sofre, né? Ele passa desde a sua fundação até esse incêndio que Dom Pedro II, Dom João VI, que, né, cria essa instituição, esse museu nacional, e no caso depois ele se constitui ali na Praça da República, no Rio de Janeiro, e ele vai chegar no final do século XIX, início do século XX, onde era o Paço Imperial, tá? Então, eu vou passar isso aqui, mas eu gostaria de fazer essa citação, que é de 2013, né? O que ele vai falar? Próximo de completar 200 anos, o Museu Nacional foi a primeira instituição museológica e de pesquisa criada no Brasil em 1818, por decreto de Dom João VI, da monarquia república. A instituição cresceu, diversificou-se, tornando-se um dos mais importantes museus e centros de pesquisa da América Latina nas áreas de ciências naturais e antropologia. Então esse parágrafo eu retirei logo do início desta cartilha, que ela fazia todo um estudo para a reforma do museu, né? Uma reforma que já não acontecia há um século, tá? Então ele faz isso e eu fui pesquisando. Depois eu encontro documentos de 2016 e 2017. Em 2016 eles são bastante diretos, né? Fala assim, olha, corre-se o perigo de haver um incêndio, parte elétrica. Eles fazem todo esse estudo e solicitam do MINC, né, do Museu do Ministério da Cultura, uma reforma, e ela não ocorre. Agora eu vou passar rapidamente aqui, porque devido ao tempo escasso, então comprado esse espaço, né, de Elias Antônio Lopes, né? Todo mundo fala aquela coisa de doação, não, a família real, quando chega no Brasil, ela compra esse espaço. Claro que tem todo o interesse de quem vende esse espaço, né, dessa grande casa, dessa mansão que existia, também de ter os títulos de nobreza e por aí vai, né? Então tem toda uma situação que eu pesquisei, que infelizmente não vai dar tempo aqui, mas tem toda uma articulação, né, para essa família real receber. Depois, nos vários casamentos que ocorrem na família real, o que acontece? Vai se ampliando esse espaço, né? Então eu coloquei aqui a primeira imagem, né, do que seria este museu inicialmente. Então ele compra esta casa dessa forma e vai se ampliando. Então durante todo o século XIX ele vai passando a residência, né? E essa residência real, esse Paço Imperial, ele tem toda uma dotação, ou seja, um espaço dessa magnitude ele precisa de reformas constantes, de conservação ou de ampliação. No caso aqui ele foi sendo ampliado, então existia uma administração própria, né, uma dotação para que isso ocorresse. Então ele tem verba para ser constantemente reformado, mantido. E aqui eu jogo algumas reformas, né, que eu não vou citar agora devido ao tempo, mas
para vocês verem esse palácio. Rapidamente ele sai daquela situação lá de 17, em 62 já está dessa forma, né? Já é uma estrutura, né? Já é parecida com o que se tinha na Europa. Então já é uma, nos dizeres muitas vezes da época, digno de receber uma família imperial. Então ele, em 62, já com Dom Pedro II, ele está desta forma. Outras reformas que vão ocorrendo, inclusive quando passa de império a república o regime de governo no Brasil, ele serve de espaço para constituinte, né? Em 91, então se constrói uma abóbada lá no edifício central para receber, para ter cara de uma Assembleia Constituinte. Aí quando ele vai até 92, com todo o processo de transformação em museu, é feita uma reforma para retirar. E depois dessa reforma, pode ver aqui, né? Ele vai se tornar esse espaço imponente. Eu morei próximo no Rio de Janeiro desse espaço, então ele se torna um espaço bastante imponente. Ele tem mais uma reforma. Depois disso, ele mal é conservado. E aí eu vou passar aqui, devido ao tempo, infelizmente, ao que nos interessa, né? No caso, a professora Regina Dantas, por coincidência, e eu já trabalhando a tese dela, sempre interessado no trabalho dela, é quem vai surgir ali. E ela, infelizmente, dando a declaração, o que ela diz? Eu dormi pensando que era um pesadelo, que eu ia acordar, disse aos prantos a historiadora Regina Dantas, que trabalha na instituição desde 94. Isso foi uma declaração para o jornal O Dia, do Rio de Janeiro. E domingo, 2 de setembro de 2018, aproximadamente 19 horas, a tragédia anunciada foi anunciada. Porque era uma tragédia anunciada. Então esse é meu texto que eu escrevi, eu fui tirando umas partes. Então, inúmeros veículos de comunicação do país anunciaram com o alarde devido ao incêndio que consumiu um edifício patrimônio com milhares e milhares de objetos, fonte de pesquisa. E talvez o pior, ele vai destruir os nossos sonhos. Me causou um impacto, eu acho que para todo pesquisador, eu fiquei bastante chocado. Se fosse alguns outros, eu acho que eu teria morrido do coração se incendiasse, não que esse também não me causou uma indignação, né? Mas é exatamente isso. Por que eu coloco essa questão do alarde, né? Devido? Porque muitos desses veículos de comunicação no Brasil, que fazem esse alarde todo e buscam um bode expiatório, são os mesmos veículos de comunicação que vivem sabotando as medidas de apoio público, né, para a educação, para o ensino, para a saúde, para outras áreas, né? Ou seja, tudo deve ser privatizado. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui em relação ao Museu Nacional, mas se a gente pesquisar, eu trouxe algumas matérias, depois se alguém tiver interesse, da tentativa de órgãos nacionais e internacionais que tentam trabalhar de uma forma como meio privatizada, né? E, ou seja, o modus operandi da elite brasileira é assim, eu coloco no meu texto, que eles administram muito bem os bens privados. Aquela questão do apadrinhamento, aquela velha história do Brasil, né, do compadrio. Então, assim, se não está a elite, que está no topo, né, da pirâmide brasileira, que administra tudo, se não é ela que está envolvida dentro da política, como senador, deputado, seja lá o que for, tem alguém dela ali. E eles administram as empresas deles de uma forma magnífica. Chegam no governo, não consigam, ou eles emburrecem, né? Que não é o caso, a gente sabe que não é, mas o que acontece aqui? Eles começam a dilapidar esse patrimônio público de ensino, de saúde, de educação, para passar para a iniciativa privada. E o Museu Nacional, ele vinha sofrendo há uns 10 anos, pelo menos, essa tentativa no subsolo da política, né? Porque eu falo, a política não é inocente, ela também não é feita ali para o público, ela é articulada nos bastidores. Então, isso foi sendo articulado
e todos os nossos bens, não o Museu Nacional, outros, né, o Museu da Língua Portuguesa, ele sofreu um incêndio também, era muito bem cuidado, nós sabemos disso, mas também a gente não sabe por quê. Chega uma hora ali que falta alguma coisa. Então, para a gente está sempre faltando alguma coisa. E nas grandes empresas deles, vocês viram a tragédia da Vale agora, só para vocês entenderem, quando ela foi privatizada, diziam que dava um prejuízo imenso. No primeiro ano ela deu bilhões de lucro. A gente não entende o que isso acontece. E as mesmas pessoas que estavam no setor público, eles continuaram administrando no privado. Eles ficaram inteligentes em um ano. Né? Então, o que eu quero colocar é justamente isso, esse descaso com o bem público. E aí, eu fui conselheiro também do Museu Paulista, museu conhecido como Museu do Ipiranga, da USP, e a professora Sheila Orstein era diretora na época, e infelizmente, em uma reunião extraordinária em agosto, ela nos chamou e disse assim: olha, eu gostaria que nós fizéssemos uma visita aqui pelo museu, nas instalações que a gente conhecia, já tinha subido, ali tinha escadas que você sobe e você tem medo, é de madeira ainda, e a gente viu o teto ruindo. Ela falou: nós temos que fechar o museu, né? Porque ele vai cair, né? É um museu até então com maior visitação que nós tínhamos no Brasil, e ele estava ruindo. Então, a imprensa criticou bastante também essa atitude corajosa da professora Sheila, e ele cerrou as portas. Por quê? Porque ele ia cair na cabeça de alguém, ou de muitas pessoas. Então também foi fechado. E aí ela deu entrevistas e falou sobre essa questão do fechamento do museu. Teoricamente, para 22, para o bicentenário de independência do Brasil, ele deveria reabrir as portas. Tá? Para quem não sabe também, esse museu não é aquilo que está lá. Né? Ele nem o projeto original ele foi concluído. Teriam outras torres, teriam um saguão específico para docência, para ensino e aprendizagem ali. Né? Que agora foi feito todo um estudo, tem um restaurador português de renome, infelizmente me foge o nome agora, que ele foi gratuitamente lá, porque não tinham verba para levar para fazer o estudo. Ele foi, né, com uma equipe também, com uma equipe da USP, trabalhar essa questão sobre como readequar aquele espaço, o que restaurar. Já caía reboco da parte externa, a gente estava chegando para a reunião, tinha que desviar, que caía um pedaço quase na sua cabeça. Então, é um descaso incrível. Então, foi fechado esse museu e ele está lá, né, até hoje, correndo atrás de verba. E de vez em quando eu deixei já de ser conselheiro em 2016, que eu era indicado pela Associação Nacional de História, pela ANPU. Está fechado, perdeu quase que o sentido, né, nosso de deliberar alguma coisa, porque a gente também deliberava a compra de fundos de pesquisa, peças e por aí vai. Então eu deixei o conselho, mas eu estou sempre em contato, porque aquilo acaba fazendo parte de você. Né? Então dói muito quando você vê o Museu Nacional, que é um dos 5 mais importantes do mundo, ser incendiado por um descaso total. Também no caso do Museu Paulista não aconteceu uma tragédia por causa do pulso que teve a diretora para fechá-lo, né? E um debate, então vou pular mais uma parte aqui, mas eu tenho o texto completo, depois a gente pode entrar em contato. Também foi realizado um debate na ANPU em setembro. Nós tivemos um encontro estadual de história e estava naquela comoção toda, né? Porque no Brasil também é assim, tem uma comoção, depois todo mundo esquece. Mas estava aquela comoção e a gente lançou um documento, o que deveria ser feito desse espaço, né? Porque tem todo um debate. Quem trabalha em patrimônio sabe muito bem disso. Restauro, tem várias teorias aí, tem gente que faz reforma e acha que é restauro, e a gente começou a pensar o que deveria ser isso. E como historiadores nós pensamos, essa marca tem que ficar. Né?
que é uma das teorias de restauro. A Catedral de Coventry, na Inglaterra, ela se incendiou, foi bombardeada, e tem uma amiga minha que na tese dela é sobre restauro, e ela mostra isso muito bem em um artigo que ela faz. Eles restauram aquela carcaça que ficou e constroem a outra catedral ali ao lado. Por quê? Porque eles quiseram deixar a marca daquele bombardeio da guerra, né? E a gente estava deliberando ali, eu lembrei dessa questão. Eu falei, olha, a gente deve lançar um documento público que está nas páginas da ANPU, dizendo isso. Restauro, sim, vamos restaurar a carcaça e deixar ali como marca para gerações futuras, porque senão reforma fica bonitinho, todo mundo esquece, né? Outros aqui, ou em outras universidades, podem pensar diferente. Não, tem que reformar, deixar tudo bonitinho e tal. Essa é apenas a visão do grupo ali, né? Mas ela é fundamentada em outras experiências, tá? Então, nesse caso aqui, a gente deliberou que deveria permanecer assim, tá? Ter um restauro da estrutura e a gente passar, fazer não querem levantar verba, se construa outro edifício ali do lado. Então, só para encerrar mesmo, é esse modelo que tem, inclusive, alguns trabalhos. Eu cito aqui o trabalho da professora Cláudia, da Universidade Federal de Uberlândia, sobre esse tipo de restauro. E dizer também que a direção do Museu Nacional, ela tinha aquilo como parte de si. Ela não estava ali com um galão de gasolina pronta para pôr fogo, para chamar atenção, né? Então, não existe culpado nessa história, principalmente na disputa que houve pós-incêndio, mas é toda uma articulação, é todo um descaso com os nossos bens públicos, museus, escolas, seja lá o que for, para chegar a um ponto que a gente está assistindo, infelizmente, uma tragédia geral no nosso país, onde tudo tem que ser privatizado. Modelos que já caíram em desuso nos anos 80, nos Estados Unidos ou em outros países, do modelo de gestão, né, neoliberal, onde tudo tem que ser privatizado, e a gente ainda está lá, né, sempre com pelo menos meio século de atraso nesses debates. Então, assim, a gente deveria ter outros, não reformar, restaurar, ter verba, é ter outras políticas que conseguissem dar conta do que está acontecendo no país, com o patrimônio, com museus, com o bem público, com a educação e hoje em dia com tudo que nos cerca o cotidiano. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, professora Edgar. Eu peço desculpa ser chata, estar a limitar o tempo, mas é que a primeira mesa atrasou tanto que nós temos realmente... Foram 20 minutos exatos, eu ia pedir 15 à professora Giane. A professora Giane é historiadora, é também doutorada em História Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina, investigadora convidada no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa. Atua como especialista cultural na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, no Brasil, e tem a seu cargo a coordenação do património cultural e do património material. Faz pesquisa sobre políticas públicas, cultura, democracia participativa, conselhos públicos e património cultural. Portanto, eu passo a palavra de imediato à professora Giane, agradecendo mais uma vez a sua participação. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer imensamente o convite, né, na pessoa do Luiz Newton, e agradecer a organização do congresso, né, e toda a logística e todo o empenho, principalmente da cidade, né, e todo o aporte para realizar um evento, né, dessa magnitude. Eu pensei, né, eu tive a felicidade ontem de conhecer o Edgar dentro do ônibus quando nós fomos para as Furnas, né, então fiquei mais feliz ainda. Eu acredito que essa mesa, né, sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ela é uma mesa completamente incendiária, né? Então,
porque a gente está trabalhando numa outra perspectiva de análise que não, né, a que foi colocada ontem pelo nosso colega do Museu do Amanhã, infelizmente, né? A gente não está falando aqui da preservação, né, e de recursos digitais, de recursos tecnológicos, mas a gente está falando de artefatos arqueológicos, históricos, que foram literalmente destruídos por um incêndio criminoso, né? Então, assim, essa mesa é uma mesa incendiária, né? E eu espero, a gente não vai ter tempo para discussão, eu espero que a gente incendeie também a cabeça dos colegas, né? Para pensar o tipo de preservação, o tipo de política que está sendo construída também nos museus, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, acho que abre aí uma possibilidade de refletir sobre a realidade dos nossos espaços museais, sob a perspectiva da preservação e da construção de políticas públicas, né? Muito mais do que abrir e fechar museus, né? Manter esses espaços. Então, o título, né, da minha comunicação de hoje, na realidade, foi uma provocação efetuada por uma professora minha do doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, assim que, na realidade, assim que aconteceu, né, o episódio triste do incêndio criminoso, a professora sugeriu, né, assim, ó, Gieri, não quer escrever um artigo para a gente publicar no Le Monde Diplomatique da Agência do Brasil. Então, assim, o título que eu tinha pensado para o artigo do Le Monde era esse. Obviamente a professora cortou e falou, não, esse título está muito grande, né? O texto foi condensado num artigo menor para ser publicado no jornal, obviamente, mas, né, as minhas preocupações e inquietações eu coloquei nesse artigo que eu vou apresentar hoje aqui e vou tentar, né, reduzir o máximo possível em 10 minutos, né, mas espero que a reflexão e a inquietação e a indignação sigam, né, com a cabeça de vocês, nos pensamentos, né, o congresso inteiro. Então, pode passar para mim, fazendo um favor, tá aqui, não, tá aqui, isso. Então, esse, né, as estratégias de política de celebração de vida, principalmente por quê, né? Porque quando o museu, né, estava planejando a sua organização, a sua festa, né, do seu bicentenário, várias ações foram produzidas pela direção do museu para tentar angariar recursos para pensar essa festividade, né? Mas pensar a festividade não só no sentido de festividade, de celebração, como uma forma também de denunciar aquele descaso histórico pelo qual o museu passou, que o Edgar muito bem apresentou, né, anteriormente. Então, o Alexander Kellner, que é o diretor do museu, ele chegou a fazer uma vaquinha virtual, né? No Brasil, não sei se em Portugal a gente tem essa expressão de o crowdfunding, exatamente, né? Assim, pedindo, inclusive, assim, valores pequenos, né? Como o caso aqui da abertura de uma sala expositiva, onde tinha um dinossauro gigante, né, que eles chamavam de um Machalaxaurus, né, pedindo 30 mil reais. 30 mil reais, convertendo isso para euros, quanto é que daria, né? A gente está mais ou menos com 7 a 8 mil euros, né? Então, assim, um valor ínfimo para um museu gigante, muito grande, um museu valiosíssimo, primeiro museu da história do Brasil, pedindo 30 mil reais, 7 mil, né, 6 mil euros para abrir uma sala expositiva. Vaquinha virtual, né? Isso sem contar nas outras ações, né, que o diretor, junto com a Associação de Amigos do Museus, já estavam promovendo. Então, assim, desde jantares benevolentes dentro de um dos dormitórios reais, para chamar a atenção da elite para o espaço e para a edificação histórica, assim como denunciar, inclusive, né, por meio de notícias de jornais e da imprensa, olha, o teto está caindo, tem cupim no mobiliário, né? O vitral precisa de restauro, quer dizer assim, várias ações de comemoração já denunciavam o processo de deterioração pelo qual o museu estava passando, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção. A segunda, né? Eu li um livro do Daryl Williams, que ele trabalhou com vários museus
nacionais do Brasil, né? O Derry Williams é um brasilianista, e um deles era o Museu Nacional, e ele trabalhou justamente essa questão da ideia do iluminismo do século XIX na criação do museu, que o Edgar também já trabalhou aqui na sua fala, né? Mas assim, a ideia de que o equipamento cultural, o museu, é um centro produtor de conhecimento, uma ideia de construção nacional de um patrimônio que deve ser divulgado, né? Assim como a identidade da nação. O museu ele vai sendo criado com esse preceito, né? A partir do momento que a elite, de certa forma, brasileira, ela abandona aquele espaço, né? Ela vai abandonando paulatinamente. Então, um museu que é criado por uma elite colonial, né? E que muitas vezes os artefatos que foram colocados dentro daquele espaço museológico partiram de coleções, né? E de colecionismos dessa própria elite que tinha por hábito cultural, né? O hábitos que o Bourdieu gosta de falar tanto, né? Essa prática, esse colecionismo, ela começa a esmorecer e deixar de lado aquele espaço que até então, aí eu trabalho também com as categorias do Bourdieu, era um espaço de consagração cultural, era um espaço que era frequentado pela elite, era um espaço pelo qual a elite tinha um grande apreço, né? Então, assim, nós temos um apreço por um museu e começamos a investir nele. Então, a prática do mecenato para a manutenção dos museus no Brasil sempre foi uma constante desde a criação do Museu Nacional. O que nós temos no Brasil, né, na metade do século XX em diante, é um abandono da prática do mecenato e um abandono de incentivos fiscais, um abandono de incentivos financeiros para a manutenção desses espaços públicos, né, e espaços públicos nesse sentido. Então, a gente vai ter... Sou eu que estou pensando. A gente vai ter daí em setembro a questão do incêndio, que vai colocar em evidência tudo isso. A foto que eu trouxe aí, essas duas imagens, elas estão na reportagem do Le Monde Diplomatique, né? Nós temos das celebrações de vida, a gente chega no episódio fatídico de setembro, né? Que foram as lamentações de morte. Então, assim, quando a gente vê um espaço grandioso daquele, um espaço que foi construído, né, pela realeza portuguesa quando chega no Brasil, né, todo um espaço que tem, né, uma aura de importância real, de importância de construção de identidade nacional, né, que foi trabalhado, foi disputado pela elite, uma edificação que foi tombada em 1938, logo após a criação do Serviço de Patrimônio Nacional no país, a gente vê esse processo acontecendo, né, um processo de deterioração, um incêndio criminoso. Logo após o incêndio, várias autoridades, né, começaram a se manifestar acerca do episódio. E daí foi por aí que eu segui mais ou menos a orientação de construção do meu artigo. O Jair Bolsonaro, que até então era um deputado federal, eu acho que na sua quinta, sexta legislatura, né, já com 30 anos de Câmara Federal, 30 anos de Câmara Federal no Brasil. Ele era candidato à presidência da República. Ele, ao ser abordado sobre o problema do incêndio criminoso no Museu Nacional, ele fala, já está feito, né, pegou fogo, não se há, né, mais o que fazer. Ele responde dessa forma e ainda brinca dizendo o seguinte, que ele tem Messias no nome, mas isso não significa que ele possa fazer milagres, né? Ele age desta forma, né, num assunto tão sério, onde toda a comunidade nacional e internacional se debruçava, né, de forma muito triste, inclusive sobre o bem, né, em chamas. Aqui. Logo em seguida, né, a gente tem outras falas que eu também trabalhei, né, do nosso ministro da Cultura, que até então, né, o Sérgio Saleitão. Ele fala o seguinte, né, no mesmo instante que o museu começa a pegar fogo, ele vai para a Globo News, né, que é um espaço que a gente tem lá televisivo, e fala o seguinte, olha, isso daí não tem nada a ver com o governo federal, isso daí foi um processo de má gestão, né, de problema de anos anteriores. Como que, né, um agente público, um ministro da Cultura, um ministro de Estado, faz igual o Pôncio Pilatos fez na crucificação de Cristo, lava as mãos e diz, não é comigo, nós não temos nada a ver, né?
quem assume um cargo público, né, sabe disso, que quem assume os ônus e os bônus, né? A gente recebe todas as coisas boas e ruins, portanto os problemas dos outros são os nossos. Já começa aí um problema de interpretação muito sério do governo brasileiro. Em seguida, o Carlos Marum, que era o secretário especial da Presidência da República, ainda no governo do Michel Temer, responde o seguinte: olha, tem muita viúva chorando, eu não estou entendendo por que tem tanta viúva chorando por conta desse incêndio. Quer dizer, em vez deles tentarem responderem, né, vias de fato, o que aconteceu e qual é a responsabilidade do governo federal nisso tudo, né, busca-se procurar inimigos ou, né, conspirações ideológicas, dizendo assim, a gente não está entendendo porque que o povo está reclamando que um museu desse queimou, né? Então, assim, as viúvas chorando, né, do Marum, eu fico pensando, né, o que seriam os trabalhadores dos museus, a quantidade de pesquisadores que esse museu teve ao longo da sua história, a quantidade de pessoas que investiram dinheiro, investiram trabalho, investiram pesquisa dentro daquele espaço, né? A quantidade de crianças, de escolas, de jovens, de adultos que visitam o museu e visitam o Museu da Quinta da Boa Vista, era um dos mais visitados e principalmente pela classe mais empobrecida da população. Então, assim, o ministro não fazia a associação de que aquele museu tinha ressonância social, né? A segunda questão, o deputado, né, a terceira, o Jair Bolsonaro, que eu já falei, e a sexta questão, né, o Roberto Lerner, que era o reitor da UFRJ, ele escreve um artigo, né, indignado sobre a situação que foi colocada, muitas críticas, chegaram a levantar, inclusive, a possibilidade de que o Roberto Lerner, por ser filiado ao PSOL, né, um partido da esquerda no Brasil, seria, né, o grande culpado e o grande criminoso do episódio e tudo mais, né? Ele fala o seguinte: olha, o projeto lançou, né, o museu lançou 6 projetos na Lei Rouanet. 6 projetos na Lei Rouanet, é a principal lei de incentivo fiscal no Brasil. É a principal lei federal que garante incentivos fiscais no Brasil para manutenção de espaços e atividades públicas. O Museu Nacional lançou 6. Desses 6, somente um conseguiu captação. Somente um. E um desses 6 projetos que não conseguiu captação via Lei Rouanet, inclusive era para fazer um projeto de combate a incêndio. Então daí nós temos um problema sério do governo brasileiro, né, e novamente das elites empresariais no país, né? As elites escolhem o que promover, o que ajudar, né? E por outro lado escolhem aquele que deve morrer, né? Porque a partir do momento que nós temos um museu que está, né, suspirando, quase morrendo, e a gente decide criar outros espaços ou investir em outros espaços porque a gente acha mais interessante, mais curioso, e deixa os outros espaços morrerem, nós estamos, né, assinando o atestado de óbito dessas instituições. Junto com esse atestado de óbito que foi assinado pelas elites, para terminar, a gente teve junto o quê? O sepultamento de todas as políticas públicas criadas no Brasil ao longo das décadas. Né? No Brasil a gente não teve política. Às vezes eu converso com os europeus, né? As pessoas acham que no Brasil é uma coisa meio bagunçada. Não, não é. Né? O problema do Brasil são os políticos, né, que estão nas estruturas e que mantêm muitas vezes uma estrutura de corrupção nas entranhas do Estado, como existe em Portugal, como existe na Espanha, como existe em qualquer outro canto, né, do mundo. Mas nós temos políticas estruturadas de décadas. O nosso Serviço de Patrimônio Cultural foi criado em 1938. Né? O Museu Nacional foi tombado em 1938. A Associação de Amigos do Museu Nacional foi criada em 1937. Nós temos, né, um conjunto de políticas públicas que foram construídas ao longo do século XX. Né? Então, assim, para o secretário de Estado dizer por que não entende, porque existe tantas viúvas chorando, é uma coisa muito complexa e muito difícil daí de a gente absorver e digerir. Né? Então, assim, logo em seguida, a ação do Michel Temer e, né, os seus representantes, né, foi justamente fazer o quê? Fechar
né, o Instituto Brasileiro de Museus, né, fechar, né, por decreto, né, ele lança, né, a medida provisória 850, que fechava o IBRAM e criava, né, a ABRAM, né, a Agência Brasileira de Museus. Numa troca de canetada, mudando muitos artigos, tirando coisas, né, que foram consideradas como política nacional de museus construída desde a década de 80, né, e que os pensadores, os pesquisadores, os próprios trabalhadores do Instituto Brasileiro de Museus, o próprio presidente do Instituto Brasileiro de Museus faz uma carta, assina uma carta, mandam para o ministro da Cultura questionando uma ação completamente arbitrária e autoritária do governo federal, né? Então, para fechar, né, desconsiderando tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi estruturado, né, ao longo do século XX, e é preciso aqui marcar politicamente, né, e faço questão de marcar politicamente a minha fala para terminar. Nós tivemos um grande avanço com as políticas públicas no Brasil, na gestão do Partido dos Trabalhadores, principalmente nos anos que o Luiz Inácio Lula da Silva esteve à frente, né, da presidência do Brasil. Nós tivemos um grande avanço na consolidação e institucionalização de muitas políticas públicas, na gestão do ministro Gilberto Gil e depois seguido, né, pelo Juca Ferreira. Nós tivemos uma grande construção coletiva de política pública, com o Ministério da Cultura, o Sistema Nacional, a construção de um Plano Nacional de Cultura e a construção de um Conselho Nacional de Cultura, onde a população, representada nesse senhorzinho que eu coloquei na fotografia, vinha debater política pública com os representantes do Estado brasileiro, né? O que houve no Brasil do ano passado para cá foi um desconhecimento, né? Foi uma forma de desqualificar, desprestigiar e não reconhecer política pública participativa, democracia participativa e instala bases autoritárias de poder, né? Infelizmente é isso que nós estamos ainda vivendo e sobrevivendo, né? Tentando sobreviver, né, às agruras do nosso tempo autoritário no país. Espero que a gente não tenha, né, esse triste exemplo, né, aqui em Portugal e no restante dos outros países. Desculpa, sei que me passei um pouquinho, né, espero não ter... Eu fico muito emocionado, muito triste. Penso que não temos tempo para debate, visto que estamos hiper atrasados, mas eu agradeço imenso mais uma vez aos dois oradores e acho que foram ditas coisas muito importantes sobre a situação no Brasil e o triste caso do Museu Nacional, que nos faz a todos refletir e espero que, sobretudo, os brasileiros, mas não só, o mundo inteiro. Obrigada. Não.